Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. E sejam bem-vindos a mais um Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido aqui pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale em Novo Hamburgo. Eu sou o Vinícius Soares. E eu sou a Júlia Klein. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está no nosso dia a dia, literalmente sempre, né? Que é meteorologia e a importância de falarmos sobre a variação do clima no planeta. E quem está conosco por chamada de vídeo nessa câmera à direita, só para quem nos ouve e nos vê entender nossa lógica, nós falamos com eles por essa câmera à direita, mas enxergamos eles nessa tela aqui no meio. Está aqui conosco, então, a chefe da Divisão de Previsão de Tempo e Clima do INPE, o Instituto Nacional de... Na verdade, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Isabelle Costa. Seja bem-vinda. Obrigada, Vinícius. E também estamos aí em chamada de vídeo com o meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Marcelo Schneider. Seja bem-vindo. E eu tenho então a primeira pergunta, peço a licença do Marcelo, direcionada aí para a Isabelle. Isabelle, como o INPE calcula a previsão do tempo? A gente sabe que para nós é muito fácil, a gente acessa ali um celular, liga a televisão, um jornal e a gente consegue a temperatura. Mas fala aí para nós um pouco dos bastidores da previsão do tempo aí dentro da meteorologia. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, né? Mas o que a gente utiliza, o que nós temos e desenvolvemos são modelos numéricos que vão desde a escala do tempo, o clima, e temos também a parte de qualidade do ar e mudanças climáticas. E esses modelos numéricos são um conjunto de equações cujo propósito é descrever os processos que acontecem, os processos termodinâmicos e dinâmicos da atmosfera. E esses modelos numéricos, eles são processados, executados diariamente aqui no INPE, utilizando um supercomputador, tá? É um computador capaz de realizar trilhões de equações por segundo. E o início da execução desse modelo, há uma necessidade de uma análise objetiva, que é baseada nos dados que são coletados via sensores de superfície ou sensores remotos. Esses dados são inseridos, há um controle de qualidade dessas informações, são inseridos nos modelos numéricos, há uma fase de inicialização desses modelos, para que haja um balanceamento dinâmico da estrutura da atmosfera, com base nesses dados que foram inseridos pela análise objetiva, há um processamento, que é realmente a integração dos modelos numéricos, e após esse processamento, há um pós-processamento, onde essas informações elas são, vamos dizer assim, transformadas em mapas, em dados que são assim distribuídos para todos os nossos parceiros. Tá? E é importante mencionar também que essas previsões, há um processo de avaliação também, para que a gente esteja rotineiramente, cotidianamente, avaliando a qualidade dos nossos modelos de previsão. Isabelle, eu penso aí que mesmo com tantos dados e equações e números, existe uma probabilidade de erro. Como é que funciona essa probabilidade, essa margem? Sim, como eu mencionei, há uma avaliação, né, rotineira dos modelos de previsões numéricas, isso tanto aqui como em outros países, e eu acho que a gente pode começar falando também em questões de acerto, né? Então, assim, para um horizonte de 24, 48 horas, há acertos superiores a 90%, tá? Claro que esse acerto, ele varia com a época do ano e também com regiões, e isso também está associado ao tipo de sistemas que atuam em cada uma das regiões. Existem sistemas cuja previsibilidade é maior, quando a gente fala em eventos mais de escala sinótica, como uma frente fria, e existe também aqueles eventos que ocorrem em uma escala menor, mais localizada, e esses sim são mais difíceis de ser previstos, tá? E à medida que a gente vai passando o tempo, vamos dizer assim, o horizonte dessa previsão, você vai tendo uma diminuição no acerto, tá? Então, isso varia realmente bastante de acordo com a época, com a região também do país. Marcelo,
Por que é importante alertar as pessoas sobre fenômenos naturais, mesmo que talvez eles percam a força antes de chegar às cidades? Um exemplo deles foi o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul este ano, né? Então teve um alerta para as pessoas e no fim ele perdeu a força e não teve tantos danos como o previsto. Bom, a meteorologia ela tem diversas áreas, né, diversos setores. O INMET, como Instituto Nacional de Meteorologia, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, tem uma base muito forte no envio desses avisos meteorológicos para a Defesa Civil como um todo, mas principalmente em termos agrícolas, para o agronegócio. O Brasil, hoje em dia, é movido por diversas fronteiras agrícolas e, nesses casos de previsão de tempo severo, não só a questão agrícola também é importante, mas alertar com alguns dias de antecedência pode fazer com que várias cidades diminuam seus riscos, né, de prejuízos, como a queda de energia elétrica, como tempestades muito fortes e violentas para diminuir o risco de vida, né, dos moradores, fazer um dimensionamento correto, né, das prefeituras, do plano diretor, evitar ou minimizar os impactos das enchentes ou das inundações relâmpagos. Então, por isso que é importante. Nesse último caso, mesmo que os danos não foram tão graves como os imaginados, nós tivemos sim na parte leste do Rio Grande do Sul diversas regiões com falta de energia elétrica, ventos muito fortes, granizo, vendavais, ventos na parte costeira. Algumas áreas tiveram enxurradas na encosta da Serra Gaúcha. Então, os avisos meteorológicos, em função não só dos modelos numéricos de previsão do tempo, mas da experiência dos meteorologistas, hoje em dia fazem toda essa diferença para a emissão e preservação das vidas e o dimensionamento social. O público, em geral, toma sua decisão de como vai sair de casa, como planejamento social de poder viajar para o final de semana, ou fazer compras no comércio. A questão da agrometeorologia, da própria aeronáutica, dos aeroportos, é outra parte muito importante da previsão do tempo, que ela exige um índice de precisão muito grande entre um avião subir e decolar. Os próprios radares meteorológicos que a meteorologia também consulta são muito importantes. Então, em suma, além dessa parte de agrometeorologia que o INMET tem sua base muito forte hoje em dia, essa parte social, da emissão diária dos avisos de chuva, vento, umidade baixa, risco de geada para a agricultura, são diversas áreas que a meteorologia tem um impacto direto, decisivo, e ajuda muito, né? Não só a defesa civil, o público em geral, mas a agricultura do país. Isabelle, quais as consequências da temperatura global aumentar 1 ou 2 graus? A gente acha que é pouco, né? Mas como isso impacta no nosso futuro? Então, de acordo com alguns estudos, né, e principalmente os relatórios atuais do IPCC, eles têm demonstrado que esse aumento, mesmo, como você comentou, aparentemente insignificativo ou pequeno, eles podem estar aumentando a quantidade de eventos extremos, tá? E a intensidade desses eventos também. Então, a gente tem tido chuvas intensas ocorrendo com maior frequência, não só no caso de chuva, mas de eventos que a gente chama de eventos severos, tornados, granizos maiores também. Então, assim, o que tem se colocado e alguns resultados têm mostrado esse aumento na frequência e na intensidade desses eventos mais severos que ocorrem em escalas subdiárias, né? Em escalas, na verdade, às vezes até subhorária, em questões de minutos. Então, mesmo uma diferença pequena numa temperatura, a gente tem encontrado algumas associações, relações com esse aumento dos eventos severos. E até isso acaba interferindo numa escala global. A gente tem aí toda essa questão tratada sobre os polos sul, polo norte, com as geleiras, e também bem dentro do nosso dia a dia, né? Até por isso, agora partindo para o encerramento, eu pergunto para o Marcelo qual tipo de responsabilidade que é atribuída aí ao meteorologista. A gente sabe que cada vez mais os recursos que tanto o INPE quanto o INMET utilizam, eles estão mais avançados. Mas, por exemplo, hoje, ao divulgar que amanhã irá chover, ou ao contrário, que amanhã irá fazer sol e amanhã chove, aí a pessoa que acompanhou a previsão do tempo, ela acaba se emborrecendo, acaba ficando chateada ali e acaba querendo culpar alguém. Qual tipo de responsabilidade ali que é atribuída? Porque a gente sabe, por exemplo, que numa matéria jornalística,
é esclarecida com uma nota. Mas aí de que forma o INMET trata uma mudança repentina de temperatura? A previsão do tempo ela tem um nível de acerto hoje em dia bastante alto, né? Como a Isabelle comentou, em 24 horas para 48 horas, acima de 90%. Mas nem sempre a gente consegue detalhar com uma exatidão extrema, por exemplo, chuvas que vão acontecer num bairro de uma cidade. Mas para isso, como a atmosfera é muito complexa, a gente tem estudos que continuam sendo desenvolvidos em vários centros mundiais de pesquisa e também no Brasil, e isso os meteorologistas, com a sua experiência, desde o seu estudo lá na faculdade, com os seus cursos lá de pós-graduação, cada vez conseguem ter uma maior confiança na previsão e passar principalmente credibilidade para o público. Quando a gente vai passar uma informação meteorológica do tempo, o principal hoje em dia é o meteorologista não só informar se vai chover ou fazer sol, se vai ter uma possibilidade de vento, mas tentar explicar de onde aquele fenômeno está acontecendo. Então, seja uma previsão de ciclone tropical com vento forte, seja uma previsão de tempestade, seja uma previsão de geada, quando o meteorologista informa o público, ele já tem aquele princípio de credibilidade na sua previsão. Então, a cultura meteorológica, essa credibilidade do meteorologista ao passar essa previsão é importantíssima. E aí deixa de ser uma coisa muito virtual, como um simples aplicativo de previsão que pode passar e dar sua previsão, mas aí a identidade do meteorologista está em prova. Então, a experiência dele, o centro de pesquisa, a importância de fortalecer esses estudos, acho que é isso aí que reside a grande importância do meteorologista e da pesquisa na área de meteorologia, para que essa previsão seja o mais certa possível e que tenha essa credibilidade para o público em geral. E agora até eu mudo um pouco o foco, ali falando sobre a profissão meteorologista. Marcelo, como é que tu chegou a essa profissão? Como se chega até o ambiente onde se trabalha com meteorologia? Sim, o profissional que vai trabalhar em meteorologia, principalmente nessa área de previsão, ou mesmo em pesquisa, ele tem uma formação de um curso superior, uma faculdade de meteorologia, né, um curso superior, bacharel em meteorologia. Hoje, se não me engano, já há cerca de mais de 10 faculdades de meteorologia no Brasil. Eu particularmente fiz lá em Pelotas, hoje no Rio Grande do Sul já tem Santa Maria, outros centros lá em São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste do Brasil, Alagoas, e assim por diante. Então, o profissional faz esse curso, depois de 4 anos de muita matemática, muito cálculo, muita física, princípios e noções de química. Hoje em dia, cada vez mais, a interdisciplinaridade está bem grande na meteorologia, então o profissional tem esse curso bem avançado em meteorologia e está disponível para o mercado. Então, não só essa parte que muitas vezes que vem lá da previsão do tempo em si, se vai fazer sol ou chuva, mas ele tem um embasamento bastante grande na formulação, na compreensão da atmosfera, e para entender que os computadores que hoje em dia, na maioria dos cálculos, conseguem fazer os cálculos para previsão, mas o meteorologista tem que ter essa habilidade de interpretar a atmosfera. Então, em suma, além dessa formação, muitos meteorologistas fazem pós-graduação, mestrado e doutorado nessa área. E é bastante comum alguns pesquisadores virem da área da física, da oceanografia, da matemática, porque a meteorologia exige bastante dessa parte de matemática, de física, para que essas equações sejam aprimoradas e a previsão do tempo melhor. Então, como se vê, é uma ciência muito bonita, muito complexa e tem uma aplicação em várias áreas aí da ciência. E eu também pergunto para ti, Isabelle, como é que tu chegou aí nesse campo tão amplo que é a meteorologia? Qual critério tu usou para escolher essa profissão? Olha, Vinícius, eu confesso para você que no início eu não entendi e não sabia muito o que era o curso de meteorologia, mas acabei entrando na faculdade. A minha faculdade foi em Campina Grande, na Paraíba, e acabei começando o curso e me apaixonando por ele. Então, já se vão alguns anos, eu acho que não precisa dizer, depois da graduação, como o Schneider falou, são 4 anos e meio no mínimo, de muita física e matemática. Então, muita gente ingressa no curso achando que a gente não tem essa base tão carregada de física e matemática, mas tem. Então, é por isso que muita gente acaba desistindo no início. E após a graduação ainda fiz o mestrado e doutorado aqui no INPE, né, e continuando
tanto a parte de pesquisa, meu foco principal é na parte de nowcasting, que é a previsão mais a curto prazo, para áreas mais menores também, tá? Então, mas hoje a gente sabe que é essencial, você dificilmente, aqui no país ainda está se criando essa cultura, mas em outros países ninguém sai de casa sem saber a previsão do tempo. Então, assim, e essa é um só das vertentes que tem na meteorologia, né? E o Schneider mencionou a parte de física, matemática e química, e hoje também há uma necessidade grande na nossa área do conhecimento da parte de informática também, de computação. Então, a gente trabalha com uma grande quantidade de dados e hoje o meteorologista precisa saber programar para poder também continuar na carreira acadêmica e até mesmo numa carreira mais operacional, que você precisa, às vezes, desenvolver um produto que vai ajudar no seu trabalho diário. Então, é importante também considerar que tem essa necessidade, que o mercado está também procurando profissionais que não estejam só na meteorologia, mas que tenham um conhecimento mais amplo, até mesmo da parte de computação. Muito bem, encerramos mais um episódio do Podcast On. Falamos então com a chefe de divisão de previsão de tempo e clima do INPE, Isabelle Costa. Muito obrigado pela participação. Queres dar mais um último comentário? Eu só quero agradecer ao Vinícius também pelo convite em participar e espero que tenha ajudado, contribuído com algumas informações sobre a profissão e o que é importante a gente estar atento às questões como você mencionou, das mudanças climáticas, que são, às vezes, situações simples ou algo que a gente faz ainda que não sabe que está impactando nesse aquecimento que pode comprometer a vida de milhões. Então, eu acho que é só esse recado da gente se conscientizar mais das nossas ações, a questão das queimadas, do desmatamento, tudo isso impacta no clima do planeta. Então, só agradecer a todos pela participação. E também agradeço aí a participação do Marcelo Schneider, do INMET. Muito obrigado pela participação. Queres fazer mais um comentário? Eu agradecer o convite de vocês, né, da FEVALE, uma importante universidade aqui do Vale do Rio dos Sinos, né? Vocês também têm essa prática interdisciplinar, essa área da química, do Rio dos Sinos, dos níveis aqui de qualidade do ar, né? Isabel, também é muito importante na meteorologia. E ficar à disposição, né? Os usuários, né, que podem digitar lá no buscador portal do INMET, vão ter diversos links lá de meteorologia, informações do tempo, sempre voltados aí tanto a essa parte da defesa civil, tempo, clima e principalmente para a agrometeorologia. Agradeço mais uma vez e até a próxima. E a técnica desse episódio foi do Carlos Pereira e do Rinaldo Silveira e a orientação do professor Marcos Santuário. E para nos acompanhar, a rotina de redação e saber quando tem episódio novo, nos siga no Instagram, @podcastonfevale e no facebook.com/podcaston, Revista Fevale. Até a próxima. Valeu, abraços, até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.